Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da visão espiritual. Quantas coisas nos acontecem, né? E se essas coisas, na verdade, são propositadamente para que eu e você, na maioria das vezes, tire o foco da onde Deus nos colocou e já nos entregou. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Hoje a palavra do Senhor está maravilhosa, então não passe, fique até o final e escute a palavra do Senhor para sua vida nesse dia. Esses dias eu estava passando por algumas situações, né? E aí eu comecei a lembrar que a nossa mente, a sua mente, ela engana, ela mente, ela ludibria, ela faz a gente não enxergar a realidade dos fatos. Você pode perceber que às vezes o inimigo, o mal mesmo, ele usa pessoas que estão desprevenidas, né, vulneráveis, para trazer conflitos em sua vida, na nossa jornada. E se nós não tivermos os olhos espirituais despertos, nós caímos igual um patinho nessas ciladas a qual o inimigo ele tem armado para com a sua vida, para com a minha vida. Da mesma maneira que o mal, ele usa pessoas, o bem também, ele usa pessoas. Até mesmo nós, se nós não estivermos vigilantes, nós caímos feito um patinho. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia, essa palavra é para você. Deus, ele está falando aqui para você nesse dia. Você está enxergando as coisas de uma maneira espiritual ou você está limitando a sua visão mediante aquilo que Deus ele tem para a sua vida? É essa a pergunta do Senhor. Na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 6 e versículo 17, diz assim, ó, que Elias, ele estava a ponto de enfrentar uma grande batalha. Mas quando o servo dele olhou e contemplou, o servo dele só via apenas o quê? Pessoas, soldados e até mesmo seus inimigos vindo até ele. Mas quando Deus ele orou a Deus Elias para que o seu servo visse as coisas espirituais, o servo dele contemplou que ao redor deles estavam carros de fogo, né? E cavalos rodeando Elias e o seu servo, prontamente preparados para proteger eles e guardar eles de todo mal. Então você pode ter certeza disso, que é necessário olhar através do olho espiritual e não apenas carnal e físico. Quando nós olhamos através do olho físico e carnal, a gente contempla a dificuldade que nós estamos enfrentando, as batalhas que nos são propostas, a tristeza, a dor, e o inimigo ele é espetacular assim em fazer você ficar cego e cega espiritual. Mas quando nós dedicamos tempo à palavra de Deus, Deus ele vem, ele abre os nossos olhos, ele remove o véu. E aí a gente pode contemplar aquilo que Deus ele quer que a gente veja sobre as nossas vidas. Você sabia que Deus ele te vê não o você agora, mas sim o você no futuro, depois de você ter passado por todas essas lutas que você está passando e você já venceu? Então, quando nós cremos na palavra do Senhor, como diz as Escrituras, né? Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Muitas vezes nós vamos precisar acordar todos os dias dispostos e firmes a contemplar e ver a glória de Deus em nossa vida. Aqui nessa palavra, Deus ele estava mostrando claramente para Eliseu que os olhos humanos conseguem ver e contemplar apenas algumas frações da realidade em que nós estamos, essa realidade aqui visível. Mas quando nós permitimos o agir de Deus em nossa vida, ele nos mostra as coisas espirituais. Você pode perceber que tem dias na nossa vida que você vai se encontrar sentindo uma atmosfera esquisita, sentindo uma opressão, sentindo
que algo não está bem, que tem alguma coisa no ar estranha ali, que o ambiente está pesado, aí começa a surgir sentimentos como medo, como a incerteza, como raiva, ódio, ou até mesmo começa a vir a nossa lembrança e à tona, lembranças de um passado que não existem mais. Então nesse momento, você precisa entender que ali naquele lugar, que ali naquele ambiente, que ali, né, naquele círculo, há anjos e há demônios. Há anjos de Deus que vêm nos servir e nos proteger, e há demônios que vêm para nos atormentar e nos sugar a nossa energia. Então, quando você presenciar, né, mesmo não vendo com seus olhos físicos, mas sentindo o espiritual, né, você pode saber que ali há anjos e demônios e é necessário você parar o que você estiver fazendo e orar, né, e clamar ao Senhor e se posicionar na palavra, porque assim a atmosfera vai mudar novamente, dependendo de como você se posicionar e como você estiver vendo aquela situação. Se você estiver atento e atenta, você vai conseguir identificar, mas se você estiver displicente, você vai ficar enganado e enredado, preso nessa coisa invisível aonde você não está vendo, mas o seu espírito ele sente. Nossos olhos físicos não vê, mas nosso espírito ele vê. Então também eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra que diz aqui, ó, no livro de João, capítulo 3, e versículo 3, que diz assim, ó: Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, se não ser um ser espiritual, entende? Se você não permitir que Deus esteja dentro de você. Então, quando Deus, ele entra dentro de nós, né, através da sua palavra, né? Quando nós permitimos que ele entre, que ele adentre na nossa mente, adentre em nossa alma, adentre em nosso ser, aí sim nós vamos começar a enxergar o reino dos céus. E na palavra de Deus, no João diz, João 3, versículo 3, ninguém pode ver o reino dos céus de Deus se não nascer de novo. Então, como nós nascemos de novo, sendo que nós já nascemos da nossa mãe, a nossa mãe engravidou, nos concebeu, nos deu a luz, né? Nos trouxe para esta realidade, né? E Deus, ele disse, se nós não nascermos de novo, nós não conseguiremos ver através dos olhos espirituais. Então, quando Jesus, ele veio, foi batizado, ele batizou, né? João Batista o batizou, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, Jesus não era a mesma pessoa. Ele recebeu, sabe o quê? Poder em Deus, uma visão espiritual, e também Jesus recebeu, sabe o quê? A autoridade, não só a visão espiritual, mas a autoridade sobre os principados e potestades, sobre os demônios e sobre os anjos. E nós também, quando nós recebemos a Cristo, quando nós fomos batizados, né? Através das águas e também através do Espírito Santo de Deus, nós também adquirimos ali uma visão espiritual. Por isso que é muito importante nós, como indivíduos e seres, né? Investirmos tempo não só no físico, né? No trabalhar, no plantar, no colher, mas também é necessário nós desenvolvermos tempo, né? Com o Espírito Santo do Senhor, em oração, em leitura da palavra, porque se a gente não nascer de novo no Espírito, a gente não vai ver através dos nossos olhos espirituais. E o nascer do Espírito nada mais é do que ter um relacionamento com Deus e o seu Espírito, ler a palavra, né? Se aprofundar no entendimento, porque assim, quando você olhar por alguma situação, você vai olhar para aquela situação e você vai distinguir o que é de Deus e o que é do demônio, se é a pessoa ali ou se é alguma entidade maligna que está agindo através daquela pessoa. Você sabia que hoje em dia as pessoas têm dado muita intimidade para o mal?
E o mal tem se apossado do corpo dessas pessoas e da mente. Por isso que hoje em dia você pode perceber que estamos vendo muita coisa ruim acontecendo. E por quê? Porque as pessoas têm dado lugar para o mal, né? Tem permitido com que o corpo delas fosse uma morada para o mal, para o maligno, né? Na palavra do Senhor diz que os espíritos malignos, eles andam, né, durante essa terra aqui, porque eles foram expulsos para cá. Então, eles andam aqui nessa terra árida e seca, procurando uma casa para morar e se hospedar. E isso eu posso afirmar para vocês quando geralmente pessoas recebem espíritos em seus corpos e esses espíritos querem beber, querem fumar, querem fazer coisas, né? Ter coisas e fazer coisas. Por quê? Porque eles precisam de um hospedeiro. E o hospedeiro nada mais é do que o corpo humano. Então, mesmo sem você saber ou não, você pode ser um hospedeiro de um espírito maligno. Ou você pode o quê? Permitir com que Deus more dentro de você, o seu Pai, né? O próprio Criador. Então, nós temos a opção de escolha em nossa vida. Quando nós escolhemos investir nas coisas do reino dos céus, nós começamos a ser a morada de Deus. Tanto é que na palavra do Senhor diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Mas Deus, na verdade, ele habita dentro de nós. Então, se nós somos a casa de Deus, né? Quando nós damos a ele o livre acesso a nós, tem pessoas que dão também livre acesso ao mal para que se tornem a casa de espíritos malignos. Então, nessa palavra aqui, Deus ele falou claramente assim no meu coração a respeito disso. É necessário que os nossos olhos espirituais se abram. E nessa palavra em 2 Reis, né? Segunda Reis, no capítulo 6 e versículo 32, diz que Eliseu, como ele tinha um relacionamento com Deus, como ele tinha os olhos espirituais dele abertos, quando ele foi enfrentar o seu inimigo, ele não foi enfrentar seu inimigo de peito aberto, pensando que ele conseguiria vencer sozinho. E está aí um erro em sua vida. Está aí um erro em sua vida. Muitas vezes querer enfrentar o inimigo de peito aberto, pensando que é apenas pessoas, pensando que é apenas circunstâncias naturais, pensando apenas que é algo natural do mundo. E na minha vida foi assim. Todas as vezes que eu pensei que era algo normal, às vezes uma tristeza que eu sentia na minha alma, eu achava que era normal. Então eu pensava, não, tem algo errado, né, com o meu corpo e eu preciso resolver esse problema. Eu não tinha noção do que o espiritual é mais real do que o físico, porque primeiro as coisas são manifestas no espírito, para depois ser manifestas na carne, na pele. Então, na minha vida foi assim. Quando eu pensava que a tristeza era apenas na minha alma, né, no meu corpo, perdão, eu ainda ficava vulnerável àquela tristeza. Mas aí eu comecei a entender que antes da tristeza se manifestar no meu corpo, na minha carne, primeiro ela foi gerada espiritualmente. Às vezes, essa tristeza em você foi gerada no ventre da sua mãe, você sabia? Que às vezes tem mães que passam por depressão no parto, às vezes pela circunstância, às vezes por alguma coisa, as mães passam depressão, ou então raiva, ou então, sei lá, medo, e isso tudo passa para a criança, e a criança foi gerada ali com aquelas coisas, com aquelas prisões espirituais e nem sabe. E aí essas coisas que foram passadas para você, às vezes não veio de você, mas veio de raízes, sabe o quê? Raízes familiares e coisas espirituais que chegou até você. Então, todas as vezes que você for querer vencer apenas com a sua força física, você vai perder. Sabia que tem pessoas que mesmo tomando remédio, às vezes é um remédio da pressão, né? Porque a pressão sobe e a pessoa sente um medo, sei lá de onde é que vem esse medo, preocupação, de onde é que será que vem essa preocupação.
Mas tudo isso não é físico, gente. Tudo isso é espiritual e eu não estou brincando, eu estou falando a verdade. Então, quando eu comecei a olhar cada área da minha vida, cada circunstância da minha vida, não com um olhar físico, mas com um olhar espiritual, eu comecei a distinguir o que estava acontecendo ali. Você pode perceber que quando alguma pessoa age de uma maneira perturbadora, significa que não é algo apenas físico, mas sim é algo espiritual. Primeiro começa no espírito, depois se manifesta na matéria. Então, nessa palavra aqui, em 2 Reis, capítulo 20, não, capítulo 32, o servo de Eliseu que estava servindo ele, que estava com ele, olhou e não viu foi nada. Simplesmente ele olhou para Eliseu e falou assim: nossa, o Eliseu, ele está louco. Porque como é que nós vamos enfrentar um inimigo desse tamanho, armado, soldados, e nós estamos sozinhos? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E aí, quando Eliseu, ele entendeu que o servo dele não estava enxergando o espírito, né? Porque Eliseu, ele estava tranquilo ali, porque ele olhava e ele via, não, o Deus está comigo, o meu Criador está comigo, olha quantos carros aqui, olha quantas coisas aqui, não vai nada me afetar. E aí, quando ele percebeu que o servo dele não estava vendo nada, ele falou: ó, pai, permita com que o meu servo veja aquilo que eu estou vendo, porque ele não está enxergando aquilo que eu estou enxergando. E na nossa vida, muitas vezes vai ser assim. Você sabia que quando nós temos um relacionamento, muitas pessoas, né, principalmente as mulheres, elas são guiadas muitas pela emoção. E isso é um erro. Por quê? Porque é através das nossas emoções que a gente vai se estrepar todinha. Mas quando nós olhamos, por exemplo, algo de errado no nosso relacionamento, vamos dizer, no casamento mesmo, nós precisamos ter muita sabedoria e pedir ao Pai do céu, o nosso Pai, para que Ele abra os nossos olhos, para a gente começar a detectar aonde está o problema, né? Aonde está o problema? Tem pessoas que estão tão perturbadas esses dias, né? De festa, tá falando a respeito de guerra, pandemia, revolução na tecnologia, 3 Atlas, né? Que é uma nave espacial que vai aparecer. E são tantas coisas que as pessoas estão perdendo literalmente as estribeiras. E é justamente nesse momento que você se encontra da sua vida que você está perdendo as estribeiras, é porque você tem olhado para todo esse contexto terrestre. A política está sendo dividida e está dividindo o povo, os recursos que estão escassos e tantas outras coisas, desafios que nós precisamos vencer no nosso dia, que você, né? Eu, graças a Deus, estou vencendo porque Deus está abrindo meus olhos espirituais. Mas é necessário você aí que está me assistindo, né? Permitir que Deus ele comece a abrir os seus olhos espirituais. Na maioria das vezes, a resposta dos seus problemas, aquilo que você precisa resolver, não vai estar em nenhum profeta na internet, nenhuma profecia. Não vai estar na força do seu braço, da sua carne. Não vai estar no entendimento do seu cérebro, porque o seu cérebro ele é limitado. Mas vai estar, sabe aonde? Na palavra do Senhor. Aqui está descrito o que está acontecendo. Deus, ele disse bem claro em sua palavra que no final dos tempos a tecnologia iria aumentar, e é o que está acontecendo. Apareceriam coisas estranhas no céu, né? Na lua, nas estrelas, no mar. Então, quando nós lemos tudo isso na palavra do Senhor, aí sim que a nossa alma, ela fica quieta dentro do nosso corpo. A nossa mente, ela tranquiliza, porque nós sabemos que algo há além, em cima, que está sobre nós, sobre os homens, que é a lei do Criador, que é o próprio Deus. Então, quando nós olhamos
a respeito da palavra, o Espírito Santo do Senhor, ele abre a nossa visão, ele abre os nossos olhos. Você sabia que ele abre os nossos olhos? Até mesmo a oração. Tem oração que precisa ser focada em áreas da nossa vida. No caso, se você estiver passando, por problemas de saúde, a sua oração precisa estar focada em sua saúde. Mas quando o olhar espiritual não está sendo aberto, está fechado, você até pode orar, mas você vai orar errado. Você vai orar pelo vizinho, você vai orar por qualquer coisa, menos aonde é que está a raiz do problema. Então, a palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, no dia de hoje permita que seus olhos se abram. Permita com que você veja não agora, porque se você olhar o agora, você vai ficar com medo. Você vai olhar e não vai ter alegria. Você vai olhar e você vai ser dependente das pessoas, dos homens, do contexto, da mentira que está sendo implantada na sua mente. Você vai ficar preso e presa numa realidade que Deus ele não deseja com que você fique. Você sabia que tem pessoas que tem uma seita aí, eu acho que você já ouviu falar, a respeito de um triângulo. Você já viu de um triângulo que tem um olho no meio, o olho que tudo vê? Então, essas pessoas não são guiadas dessa seita por aquilo que elas veem, por aquilo que falam para elas, mas elas são guiadas por outro olho, que é o olho que tudo vê, vamos dizer assim, Então, na verdade, Deus é Ele quem tudo vê, não é essa seita, não é o olho que tudo vê, não. Quem vê tudo é o próprio Criador. É Ele quem fez esse mundo em nós, é Ele quem fez a ciência, é Ele quem dá a vida, quem tira a vida, é Ele quem determina o tempo e as estações sobre as nossas vidas. Então, quando nós focamos os nossos olhos carnais naquilo que nós vemos, você vai ficar confundido, você vai ficar com medo, você vai ficar desesperado, mas a palavra do Senhor para suas vidas nesse dia abra os olhos espirituais. Então, na palavra do Senhor diz aqui, em 2 Reis, que quando os olhos do servo de Eliseu, do profeta, foi aberto, ele contemplou que ele estava seguro, que ele estava sendo protegido, que ao redor dele tinha carros de fogo, e antes daquele batalhão tocar na vida, de Eliseu, primeiro eles teriam que tocar nos seres a qual Deus já determinou que guardasse a vida dele. E na minha vida, uma vez foi assim, quando eu estava no hospital, que eu tive a minha segunda filha, e aí os médicos não entenderam nada, porque eu tive um problema de saúde, porque eu não cuidava da minha saúde, eu só trabalhava, e aí eu tive um problema de saúde, e aí eu fui parar na UTI 10 dias, e aí os médicos ficou tudo sem entender, mas como assim ela sobreviveu a isso? Sendo que 99% das pessoas não sobrevivem a isso. Então, na nossa vida, na sua vida, muitas vezes vai ser assim. E justamente no momento em que você estiver fragilizado, fragilizada, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, principalmente, porque hoje o inimigo das nossas almas, os demônios, estão atacando muito a mente das pessoas. Você pode perceber que há um ataque mental sobre a sua vida. Gente, isso é sério. Toda vez que eu começo a falar, gente, às vezes até meu celular ele desliga, eu não tô brincando. Mas em nome de Jesus vai ficar aí, não vai desligar não. Está tendo um ataque mental. As pessoas não estão felizes com a própria vida, não estão felizes em ser simples, não estão felizes em ter o pão de cada dia, em ter um alimento, em poder andar, respirar. O inimigo tem atacado tanto a sua mente que você está numa insatisfação que nada preenche a sua vida. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra da parte do Senhor que me deu autoridade para me estar aqui trazendo essa palavra. Abra os seus olhos espirituais. Não permita que o Satanás roube a sua vida, a sua alegria, roube aquilo que Deus ele já te deu, que é a sua família, os seus filhos, às vezes um trabalho bom e digno, trazendo ilusões na sua vista, com os olhos carnais, porque ele coloca diante dos nossos olhos uma falsa alegria, uma falsa ganho de renda,
quando ele coloca nos nossos olhos, nossa, mas fulano tá ganhando mais, né? Até mesmo jogos de apostas e um monte de coisa errada, ele colocará diante dos seus olhos. Mas em nome de Jesus, através dessa palavra, abra os seus olhos espirituais, porque você vai ver aonde é que o mal ele está trabalhando, aonde é que ele está agindo, qual pessoa que ele está te usando, que ele está usando para te corromper, para enganar sua mente, para fazer com que você erre, peque, caia, desista de lutar até mesmo sobre a sua vida, sobre você mesmo, sobre os seus sonhos. Então a palavra do Senhor para a sua vida é: não seja igual o servo de Eliseu, que ele olhava, ele pensava que ele estava só. Ele olhava, ele contemplava, ele não via nada. Ele só viu os inimigos dele. Mas quando Elias orou, porque Elias ele tinha um relacionamento com Deus. Elias, ele orava, Elias, ele clamava. Tanto é que diz a palavra do Senhor que a Jezabel, que casou com o rei Acabe, né? Que rei Acabe era filho, né? Ele era filho do povo de Deus, mas ele se contaminou e ele casou com essa rainha que era das trevas. E essa rainha, Jezabel, ela corrompeu uma nação, ela fez com que Acabe se prostrasse a outros deuses, e além disso, ela perseguiu os profetas do Senhor, e um deles foi Elias, né? Então, o profeta Elias, né, também foi igual a Eliseu, teve que passar por muitas batalhas. Mas quando Elias orou a Deus, o fogo do céu desceu e consumiu os profetas de Baal, consumiu os profetas, né, da rainha Jezabel. Então, na nossa vida, muitas vezes é assim. Abra os seus olhos espirituais, anote a palavra do Senhor, não ouça apenas, aguarde na tábua do seu coração. Deus, ele está falando aqui para você. Abra os olhos, olhe com os olhos espirituais, não olhe com os olhos físicos, porque se você olhar apenas com seus olhos físicos, você não vai ver nada, porque os seus olhos não veem. Mas quando você olhar com os olhos espirituais, o Espírito Santo do Senhor vai te mostrar o oculto, o profundo, o escondido do que está acontecendo com a sua vida. Esses dias eu tive um ataque espiritual que muitas pessoas estão tendo, um ataque profundo espiritual sobre desânimo. Eu pensei na minha cabeça, eu vou desistir de tudo, eu não vou mais falar da palavra do Senhor, porque ninguém quer ouvir, né? Eu vou desistir, eu vou parar, eu tô desanimada, mas aquele desânimo, gente, não vinha de mim. Eu tô falando a verdade, não vinha de mim aquele desânimo. Eu senti que eu estava sendo atacada na minha mente. Eu senti uma presença ao meu redor e algo me atacando na minha alma, de verdade. E aí eu comecei a conversar com uma irmã minha. E essa irmã minha é uma bênção, ela falou para mim muitas palavras, ela falou: Ariane, não é assim. E aí ela começou a falar comigo, e aí eu fui começando a pensar, eu falei: não, mas peraí, deixa eu pensar. Eu comecei a pensar. Aí eu falei: gente, isso foi um ataque do mal, às vezes nós esquecemos. Nós agimos tão carnalmente que nós esquecemos que existe uma atmosfera espiritual. E aí eu comecei a me pôr na posição, eu falei: amém, Senhor. E depois que ela falou comigo, Deus ainda enviou outras palavras, outros vídeos falando para mim aquilo que eu deveria fazer, né? Em vez de desistir, se posicionar cada vez mais, aprender da palavra cada vez mais, orar cada vez mais, jejuar cada vez mais, me posicionar. Então eu comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor, e é engraçado que quando eu estou assim, ela vem e me fortalece. Quando ela está caindo, eu venho e fortaleço ela. Então eu comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor. Eu falei: não, meu Deus, eu não aceito isso, porque, gente, eu sou uma pessoa muito determinada. Quem conhece, quem está do meu lado, sabe que eu sou determinada. Quando eu decido algo, eu decido de verdade. Por isso que às vezes eu levo tempo para decidir, mas quando eu decido, está decidido. Então, Deus, ele começou a ministrar no meu coração, e aí eu comecei a chorar diante do Senhor, rasguei o meu coração, falei aquilo que estava acontecendo, expliquei para o Senhor o cansaço, o desânimo e tudo mais. E aí Deus, ele veio, foi me preenchendo, foi me
me esvaziando de mim mesmo, foi limpando, foi trabalhando na minha vida, e é dessa maneira que o Espírito Santo deseja fazer com a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, se é um problema de saúde, se é um problema no relacionamento, ou se está arrumando problema e confusão com muitas pessoas, ou se você tem um emprego que está tirando a sua paz, está deixando atazanado, saiba que isso são bloqueios espirituais. E eu vou gravar um vídeo falando a respeito de bloqueios espirituais e vai ser uma bênção. Então, abra os seus olhos espirituais. Na palavra do Senhor diz que a nossa luta, meu irmão e minha irmã, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Se eu estou aqui gravando esse negócio, significa que é Deus, porque eu não quis estar, sabia? Eu fugi, eu falei, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu vou para onde? Meu Deus, ele falou, você vai ficar aonde eu coloquei, você vai trazer a minha palavra, porque tem muitos que estão caindo e sendo destruídos por falta de alguém que traga a palavra do Senhor. Você pode perceber que aonde há uma revelação, onde há uma interpretação, o povo fica lá só adivinhando, mas uma adivinhação não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a gente ouvir a palavra do Senhor, essa palavra simples, que nutre, que alimenta a nossa alma e nosso espírito, e a gente se posicionar nessa palavra. Então, eu quase desisti, mas Deus falou, você não vai desistir é nada, se posicione. E Deus, ele fala para você nesse dia, você não vai desistir é nada. Viu, abençoado e abençoada? Você vai se posicionar na palavra do Senhor e naquilo que Ele diz a respeito da sua vida. Não fique com medo, não olhe com os olhos físicos, olhe com os olhos espirituais. No momento em que você estiver se sentindo angustiado, perturbado, angustiada, perturbada, né? Com medo, saiba que é o inimigo da sua alma que está lutando contra você. Então se posicione, faça igual Eliseu, pare o que você está fazendo, ajoelhe e fale, Deus, abra os meus olhos espirituais, me mostre aquilo que eu preciso ver e aquilo que eu preciso fazer para resolver esse problema, porque às vezes a perturbação, ela não vem de você, é um espírito que está te arrodeando e te perturbando. A escassez, a falta, ela não vem de você, é de um bloqueio mental que o inimigo colocou na sua mente. A vergonha, ela não vem de você, é um bloqueio espiritual e mental que o inimigo colocou sobre a sua vida. Então, medite nessa palavra no dia de hoje, medite nessa palavra, 2 Reis, capítulo 6 e versículo 32. Essa tristeza na sua alma não vem de você, é o inimigo te oprimindo. Mas se você começar a buscar o Senhor em oração, em leitura da palavra, jejum, Deus, ele vai te curar de todas essas questões aí a qual você está enfrentando, porque na palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vitoriosos e vitoriosos em Cristo Jesus. Então medite nessa palavra nesse dia. Deus, ele diz aqui, ó, em João 3, versículo 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer no Espírito. E o nascer do Espírito não é voltar para o ventre da sua mãe, é você permitir que o próprio Espírito de Deus se manifeste em sua vida, dentro de você, para que você veja as coisas verdadeiramente como elas são, através dos olhos espirituais. Que Deus, ele te cure nesse dia, te fortaleça, te estruture, te restabeleça, te levante, te fortaleça no dia de hoje, nesse dia. Receba essa oração aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado, meu Senhor, eu te peço, abra os olhos espirituais desta pessoa, deste homem, desta mulher, desse jovem, desse senhor, dessa senhora que estão me assistindo. Que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer essa vida, Senhor, levantar, estruturar, estabelecer. Que o Senhor venha derramar a tua presença, Pai, o teu Santo Espírito. Que o Senhor venha, Pai, mostrar qual é a causa do problema, não só a circunstância do que está acontecendo, mas a causa, Senhor. Abre os olhos espirituais e não só apenas isto. Estruture essa pessoa para que ela venha ter poder, autoridade em ti, na tua palavra, para vencer, meu Deus, para colocar o mal, para correr, meu Pai, para vencer
para que o Senhor dê a vitória para ela. Em nome de Jesus Cristo, o Emanuel, eu declaro sobre a sua vida que você já venceu. Então acalme o seu coração, acalme a sua alma, permita que o Espírito Santo do Senhor abra a sua visão neste dia. Você crê? Eu creio. Então escreva aqui o seu pedido de oração e também aquilo que está fazendo com que você não enxergue, né? Às vezes é uma distração, porque o inimigo ele trabalha através da distração. Então abra os seus olhos espirituais no dia de hoje. Se essa palavra falou com você, comente aqui. Eu creio e essa palavra falou comigo sim, Ariane, eu recebo. Se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas que precisam escutar essa palavra vinda da parte do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe.